Olá, a TV Câmara tem no seu projeto de programação uma série de audiências públicas presididas pela vereadora Chiara Ranieri, que está conosco aqui no Fala Câmara em Entrevista, que tem uma orientação específica de um plano de trabalho em relação a todas as universidades públicas e privadas e iniciação científica, os trabalhos que em geral, podem ter ficado ou ficam na gaveta ao longo do tempo e dessa relação com todos os setores da administração pública municipal. Mas para você entender o plano, as discussões e os conteúdos, nós chamamos a vereadora aqui para poder transferir essa informação a você. Chiara, tem uma série de audiências públicas, todas elas para quem está nos acompanhando, disponíveis no conteúdo na íntegra, para que cada um possa ir lá e ver sua área, meio ambiente, defesa civil, plano de arborização, enfim. Mas vamos tentar aqui sistematizar para eles entenderem de onde você iniciou essa ideia e com quem você fez esse elo de comunicação. A ideia inicial, na verdade, surgiu de um cutucão que eu levei. Não fui eu que levei, sabe, Nelson? Mas eu acho assim, quando a gente está numa condição de vereador, toda vez que um órgão de imprensa faz um questionamento, faz uma cobrança, nós absorvemos, né? Mesmo que às vezes essa cobrança não seja direta, né? Não seja para a Câmara Municipal, ou seja para o poder público municipal, mas a gente sempre procura ouvir e encontrar caminhos para que a gente possa colaborar, porque são demandas da cidade. E, na verdade, a demanda apontada foi na seguinte linha. Muito está se falando no município em ciência e tecnologia, só que ciência e tecnologia dentro da prefeitura ainda é algo distante, né? Então, o que é que está se fazendo, né, a respeito de ciência e tecnologia para a gestão pública municipal? E aí a gente tem uma linha muito forte com a educação. Faz 20 anos que eu sou diretora acadêmica de uma instituição de ensino superior. E lá a gente produz pesquisa com naturalidade, nós pesquisamos aquilo que entendemos ser interessante. E fiquei pensando que se nós estivéssemos desenvolvendo pesquisas, né, mas pesquisas sendo demandadas por uma necessidade da prefeitura, talvez nós estivéssemos contribuindo mais. Só que ao invés de eu fazer isso para a minha instituição, eu entendi que seria muito interessante se nós fizéssemos para a cidade toda. Okay. E foi aí que eu fiz um contato com todos os diretores das instituições de ensino superior, de ensino presencial aqui de Bauru, as públicas e as privadas, para apresentar, né, essa ideia, entender se a instituição teria interesse, né, em desenvolver as pesquisas que já acontecem, não é nada novo, né? Nós falamos, desenvolver uma linha de pesquisa em gestão pública municipal, mas ela não é nova. Ela já está dentro das linhas que já pós-graduação, inclusive, específica em algumas áreas, em várias delas. Sim. Né? Mas o que todas as instituições entenderam é que seria perfeitamente possível, né? Natural, né? Que pudesse acontecer sim, né? Já em 2019, se nós tivéssemos essas apresentações agora, tanto nas pesquisas de iniciação científica, nos trabalhos de conclusão de curso, em grupos de pesquisas que já acontecem dentro das instituições, até em cursos de pós-graduação, né? Embora o calendário dos cursos de pós-graduação não seja exatamente o calendário do período letivo que nós conhecemos, que inicia em fevereiro e termina em dezembro, né? Então, nós pensamos em já organizar as audiências públicas, então fizemos contato com prefeito, né, que validou a ideia e cobrou a participação dos secretários nas audiências públicas que nós realizamos. Mas nós fizemos uma audiência pública de preparação também. Uma audiência não, uma reunião pública, né, de preparação dos secretários. Então, todos os secretários e os diretores diretos, assim, do esse secretário, dado que eu ia comentar. Né? Em geral, a gente tem uma experiência aqui na Câmara, até por força de obrigações legais, de fazer reuniões sistemáticas, periódicas, que você acompanha também na grade nossa, com os secretários municipais. Nesse caso, além das instituições, dos dirigentes de setores privados e públicos, você pegou os diretores de cada uma das áreas. Os diretores também. Então, todos participaram dessa reunião de preparação.
para eles entenderem exatamente do que se trataria essas audiências públicas. Porque uma apresentação que nós programamos aí de 1 hora para cada secretaria, né, teria que ser uma apresentação de demandas de maneira objetiva. Né? Então, nós fizemos essa reunião para entender como eles também estavam visualizando a ideia desse projeto e também prepará-los para essa audiência, o que foi excelente, né? Alguns secretários não participaram da apresentação de demandas e foram os diretores que vieram, né, e fizeram a apresentação, fizeram muito bem, por sinal. E aconteceu em 3 dias, foram 6 audiências públicas, né? Na parte da manhã uma, na parte da tarde outra, em 3 dias, 17 horas de audiência pública. Né? Teve 2 pastas que nós dobramos a audiência, porque nós também procuramos separar a apresentação dessas pastas da prefeitura por áreas de conhecimento, para que o professor que viesse para uma apresentação da Secretaria de Planejamento também pudesse ficar na de obras, nas administrações regionais, né, que tivesse um alinhamento para que a gente tivesse um maior número de professores participando também. Tem áreas que são setoriais e multidisciplinar, naturalmente. Isso, e foi excelente. Nós tivemos as 10 instituições de ensino superior participantes, tá? Nós tivemos 200 professores participando das audiências, né? E todas as pastas da prefeitura. Foi uma riqueza de informações, tanto para os professores que participaram, como para nós, vereadores. Aqui alguns apontamentos, sem juízo de valor sobre os méritos, mas como era possível de se prever na prática, na relação da gestão pública, algumas surpresas, algumas não tão positivas, mas, por exemplo, para não deixar de apontar na nossa missão pública. Algumas instituições reclamando, corretamente, que faz muito tempo que não se interrelacionam com o poder público, ou sequer são ouvidas. Isso. E dentro de um apontamento para você mencionar também, de surpresas em relação a setores da administração que estão bem avançados, têm planos, demandas, e outros que estão lá absolutamente vazios em relação ao conteúdo. Sim, sem dúvida. E uma forte demanda de tecnologia, né? Assim, todos os secretários, todos, né, de um modo geral, a grande demanda foi em desenvolvimento de sistemas, de aplicativos, de tecnologias que possam auxiliar na gestão pública realmente, né? Diagnósticos, interessante porque os governos fazem muito cadastro, muito levantamento de informação, mas cabe ainda o cruzamento dessas informações para que o município consiga ter um retrato da sua realidade. Ter ferramenta na mão interligada. Exatamente. Então, isso surgiu de maneira muito forte em algumas audiências. Em outras audiências, a questão do geoprocessamento, dos secretários pedirem, por favor, para que sejam desenvolvidos aplicativos que possibilitem o registro de imagens, desde terreno que está com mato alto, buraco na rua, enfim, todo tipo de situação que possa ser registrado em foto, que possa ser enviado, que possa se criar um fluxo dentro da prefeitura para que esses serviços possam ser canalizados para os setores competentes. Então isso também apareceu de maneira muito forte. Eu lembrei de coisas esparsas aqui, vou citar 2 entre vários possíveis para você poder ajudar a gente a exemplificar nos conteúdos das audiências, repetindo, se você quiser saber especificamente a posição da instituição ou da administração, você tem disponível todas essas audiências na página da TV Câmara, no YouTube os vídeos estão e não vão sair de lá. Recentemente a gente gravou aqui com um professor da Unesp na área de arquitetura que falou sobre a ocupação do centro, o mapeamento das questões das bordas do eixo ferroviário, a coabitação, a possibilidade de interligação por internet, mudar a capacidade de ocupação, inclusive de aluguéis do centro, mas ele precisa se interligar com o poder público para esse projeto andar. Exato. E o que é interessante, um projeto desse é um projeto grande. Não é um projeto que se faz de maneira muito rápida. Okay. É um projeto que demanda recurso financeiro. O caminho do recurso financeiro, do fomento para a pesquisa, quem conhece,
são os professores. Então, desde o início, quando surgiu assim a possibilidade, olha, mas seria possível um recurso para transporte, um recurso, uma bolsa de pesquisa para estudante. Eu falei, olha, se nós formos por esse caminho, nós vamos começar um projeto morto. Porque o fomento da pesquisa nunca foi a prefeitura. E nós não podemos criar esse caminho nesse momento. O caminho é o caminho que nós, professores, já conhecemos. O que nós vamos fazer é pegar a demanda da prefeitura e desenvolver projeto. Alguns projetos surgem dentro da academia, como esse que o professor colocou aqui. Né? Então, ele enxerga um centro da cidade completamente diferente daquela realidade que nós temos hoje. E talvez muito diferente de Secretaria de Planejamento, de Desenvolvimento. Quer dizer, ele tem uma visão diferente. Mas o estudo, ele serve para isso. A pesquisa serve para isso. E alguns municípios têm feito dessa forma. São as instituições de ensino que têm desenvolvido esse tipo de projeto. Para quem saiu de dentro da universidade, eu sou egresso da Unesp, sua experiência na gestão pública na universidade privada, em uma área específica de serviços de saúde, que envolve tanto a questão de animais como de gente, ser humano, fisioterapia, enfim, de todas as áreas que a FIB, por exemplo, para dar duas pontuações aqui, participa. Nós sabemos que tem uma série de coisas que podem ou ficar só na prateleira ou que podem casar com essas demandas que vocês estão conversando aqui. Com certeza. Né? Nós recebemos, por exemplo, nós temos em Bauru um curso de medicina veterinária. Né? A coordenadora veio em algumas audiências públicas, a professora Silvia, coordenadora do curso de fisioterapia da Unip. Ela participou da audiência da saúde e ela participou da audiência da Secretaria de Agricultura. Uma das demandas apontadas pelo secretário de Agricultura, assim que terminou a audiência, ela falou, Chiara, essa demanda eu consigo atender em 6 meses. No meio do ano que vem eu entrego. Eu consigo fazer com pesquisa dos meus alunos. Então isso é uma pesquisa direcionada. Direcionada, quer dizer, ela pega os alunos dela, ela vai para lá e ela faz um trabalho de campo. Entrega o trabalho. Vai gerar uma pesquisa muito interessante para a instituição, para a professora orientadora, para os estudantes, né, que estão iniciando aí as suas atividades de pesquisa, e para o município que vai ter um trabalho desenvolvido, né, cientificamente, e que vai poder aproveitar tudo isso de uma maneira efetiva, né? O que nós queremos é que essas pesquisas resolvam problemas do município. Algumas áreas elas têm ações bastante objetivas, pontuais, orgânicas, inclusive. Você citou aqui a usina de leite Tibiriçá. É um trabalhão para conseguir os equipamentos de um programa específico à União, a parte do poder público. Está lá o equipamento. Aí não conseguem fazer a intersecção com a demanda, a logística interna, os produtores, a criação administrativa lá da cooperativa ou do convênio para poder ela funcionar, ela está parada. É exatamente esse tipo de situação. E outras coisas que acabam aparecendo durante as audiências, né, Nelson? Então, algumas vezes a gente percebe assim que a visão do gestor que está numa pasta, às vezes um gestor que recentemente assumiu a pasta, ele tem uma visão, às vezes, um pouco romântica do que é, né, a estrutura, que é grande, que é ampla e que funciona na medida do possível, Mas, às vezes nós temos professores que atuam diretamente com segmentos e têm a realidade da outra ponta, né? Uma realidade sofrida muitas vezes, né? E que quando chega na audiência, além de se colocar à disposição para resolver, também cobra. Né? Então isso também apareceu em audiência pública, que é importante para nós vereadores, que muitas vezes não sabemos. Né? Nós não sabemos, por exemplo, nós temos produtores rurais que querem estar nas feiras livres e não conseguem espaço, né? E que vende, de repente, uma mercadoria por R$2, que é vendida na feira a 5 por um atravessador. Então não chega para o produtor, né? O que na verdade deveria chegar. Então, assim, se é importante ter o atravessador, porque muitas vezes o produtor não consegue estar presente, né? A gente sabe que tem esse viés também. Mas não é possível o produtor ficar com 2 e o atravessador ganhar
um valor muito acima daquilo que o produtor está Nem sempre o poder público é um facilitador de obstáculos. Nem sempre. E aí entra essa outra questão, né? Essa cobrança. Olha, quantas vezes foram solicitados espaços para os produtores e não abrem espaços. Então, nós temos 42 feiras livres. 42 feiras livres e ainda falta espaço para produtor. Então, Bauru, às vezes a gente acaba subvalorizando determinadas áreas. A agricultura é uma delas. É muito subvalorizada em Bauru. Ninguém entende a grandeza da área que nós temos aqui no município. E nós temos. A agricultura, por exemplo, poderia estar atendendo as escolas municipais, não atende, não se abre edital, o produtor não consegue, tem o problema da entrega, então, vamos criar uma central, né? O produtor entrega nessa central, essa central vai distribuir para as escolas. É uma forma de nós termos todo esse capital sendo canalizado para a agricultura familiar que nós temos aqui. Muito bom. Depois de todas essas audiências públicas, você está passando por um processo agora de tabulação, enfim, de formação desses dados. Qual é a ação seguinte que você está prevendo desses contatos? O nosso compromisso agora é essa semana estarmos enviando para todas as instituições os contatos diretos dos secretários e dos diretores, porque as instituições querem muito um novo contato. Até porque, a partir do momento que internamente na instituição de ensino for discutido que projetos podem ser viabilizados, a primeira oportunidade que tiverem vai ser um contato com a secretaria para dizer, olha, nós vamos conseguir desenvolver tais e tais pesquisas e até a secretaria precisa saber porque pode acontecer da mesma demanda ser atendida por mais de uma instituição. E tem projetos que são tão grandes que com certeza serão desenvolvidas por várias instituições de ensino em conjunto, né? Subdivididos em regiões. Nós somos assim da área acadêmica, nós já estamos assim visualizando projetos belíssimos, integrados realmente. E aí então nós vamos estar encaminhando esses contatos, vamos estar encaminhando o link de cada uma das apresentações separadamente para facilitar também. E vamos também estar disponibilizando o contato dos participantes das audiências públicas, que foi também algo que foi solicitado. Porque se formou uma espécie de reunião com um diálogo muito próximo do que um podia desenvolver, um da área de TI, o outro da área de assistência social, o outro de uma outra área, da saúde, por exemplo. Então, virou um diálogo e aí eles pediram também, né? Os professores pediram que a gente enviasse os contatos dos participantes. Então, nós vamos estar encaminhando isso agora, essa semana. E aí, Nelson, o que nós esperamos é que essas situações que são internas de dentro da instituição, que nós não vamos interferir. Claro. Elas aconteçam até o início do ano que vem, onde se define os projetos de pesquisa. Em março, nós faremos um novo contato. As universidades depois mandando uma série de demandas, essa área, nesse projeto, disso a gente conseguiu encaminhar, incluir, não incluir, esse depende de mais coisas. Exatamente. E no final do ano que vem, nós vamos fazer uma jornada científica de apresentação destes trabalhos que foram desenvolvidos a partir dessas demandas. Porque, é claro, dentro da instituição de ensino vai acontecer trabalhos demandados de N maneiras, né? Inclusive os da prefeitura. Mas aí a gente gostaria de que tivesse, então, essa organização da jornada científica de apresentação, para a gente dar publicidade realmente do que as instituições conseguiram produzir, né, para o município de Bauru a partir dessas demandas. E eu vou deixar gravado aqui no ar, já que o jornalismo aqui de cobertura de função pública da TV e da Rádio Câmara vai acompanhar, eu não comentei isso com a Chiara, mas eu faço aqui gravando no ar, pegando indicações de cada um desses profissionais dessas áreas para convidá-los para programas específicos aqui na TV e na Rádio Câmara, para ir discutindo as demandas tanto que estão dentro da universidade, que a gente já faz isso no nosso papel, como o professor Adalberto Reto, que a gente citou, o Carbone da Universidade em Inovação, por exemplo, entre outros exemplos aqui, a Kelly Magalhães, para citar
deixar ela só de um projeto específico para a área de mapeamento de intersecção entre samba, modalidade das comunidades internas, o planejamento da educação infantil separado por etapas, enfim, uma série de outros que demandaria muito tempo na lista aqui para a gente ir gravando dentro da TV e da rádio. Sensacional, parabéns. E a gente vai continuar acompanhando. Você assiste esse programa na íntegra sempre, também com as audiências públicas para repetir, cada uma das 6 audiências públicas com o link na página da TV Câmara no YouTube. Kiara, muito obrigado por você ter vindo aqui dar uma resumida para a gente poder direcionar esse assunto. Eu é que agradeço, Nelson. Estou sempre à disposição. Contem conosco aqui na Câmara. Muito obrigado. Lembrando que a gente muda o canal, não é mais 60.3 UHF digital, é 31.3 para você entrar na TV Câmara UHF digital no Cidade Aberto ou na Rádio Câmara no 93,9 FM aqui em Bauru e na região e no canal 10 da NET. É lógico que você já está acostumado. Até o nosso próximo encontro.